Olá, Fabiana, bom dia. Olá, Luiz Geraldo, bom dia aos ouvintes. Fabiana, nosso convidado para a gente falar sobre essas restrições aí em ano eleitoral é o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, o Wilson Gamboge Júnior. Wilson, bom dia. Bom dia, Luiz Geraldo, bom dia, Fabiana, bom dia também aos ouvintes da Rádio CBN. Wilson, ano eleitoral a gente tem um calendário específico, né, que deve ser cumprido. Agora, a partir de sábado, então, começam proibições de algumas condutas no serviço público. Exatamente. São dois os normativos, em especial, que regulam essas proibições que nós costumamos chamar de condutas vedadas. A gente está falando da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, e o TSE baixa resoluções que regulam esse assunto. Para esse ano é a Resolução 23551. Uma coisa que é importante a gente dizer, Luiz Geraldo e Fabiana, também aos ouvintes, as motivações para que essas condutas vedadas tenham sido positivadas pelo legislador como proibições. E isso decorre da emenda constitucional número 16 de 1997, que permitiu a reeleição dos agentes políticos, em especial os cargos do Poder Executivo, e o legislador se ocupou aquele tempo de fazer com que houvesse paridade de condições entre aqueles que pleiteavam a reeleição e aqueles que não tinham a seu favor o poderio que a máquina pública poderia oferecer. Daí decorrem essas proibições. Então, entre essas proibições estão as questões de nomeações e exonerações de servidores. Mas é proibida a nomeação e exoneração de servidores efetivos e permitido de comissionados e temporários. Qual é o sentido dessa restrição, ô diretor? Então, na verdade, a nomeação dos servidores públicos efetivos, ela não é absoluta, ela é permitida para aqueles concursos que tenham sido homologados até o início do prazo das proibições, que é de 3 meses antes das eleições, ou seja, os concursos homologados até o dia 7 de julho, esses poderiam ser objeto, né, os aprovados poderiam ser nomeados. Com relação aos servidores comissionados e também aos próprios servidores que são indicados para funções de confiança e cargos em comissão, por essas atividades serem de livre nomeação e exoneração, não fica proibida, há uma exceção nesse sentido. O motivo da lei é evitar que determinados agentes públicos pudessem usar a arma nomeação como fator que os diferencia daqueles que não têm um mandato a seu favor. Agora, especificamente sobre efetivos que já ocupam cargos, já têm cargos no Estado e podem ser nomeados para funções comissionadas, são aquelas gratificações para alguma função que elas assumem. Isso é possível ou não é permitido a partir de agora? Sim, são ressalvados com relação à nomeação para cargos e funções comissionadas a livre nomeação e exoneração desses servidores públicos nesses cargos. Então, o que diz o inciso 5 lá do artigo 73 da lei, na linha A desse inciso 5, é dito que está ressalvada a nomeação e exoneração de cargos de comissão e designação ou dispensa de funções de confiança, pela própria natureza dessas atividades. Uma função de confiança ou um cargo em comissão, ele é proposto no ordenamento jurídico para que determinada unidade não fique acéfala, por exemplo, não fique sem um diretor. Não é concebível que um órgão público, na necessidade de exonerar um diretor por algum problema, não possa recompor essa força de trabalho. Então, isso é possível. O que não é possível como você mesma colocou, a nomeação de servidores públicos de uma forma indiscriminada, fazendo com que isso mude a relação de competitividade nas eleições. As condições têm que ser iguais para todos os candidatos. Agora, existem também as restrições em relação aos eventos públicos, né, que os agentes podem participar agora, inaugurações. Já é certo aí que de inaugurações eles não podem participar, mas a gente tem algumas questões, como por exemplo, o governo do estado aqui tem uma previsão de fazer eventos de comemoração de 3 anos de tal obra, comemoração de 5 anos da entrega de tal obra. Isso é permitido? O que a lei diz? Ela diz que nos 3 meses que antecedem as eleições, está proibido, está vedada
por exemplo, a realização de inaugurações com a contratação de shows artísticos pagos com o poder público. E também está vedado, isso é o artigo 75, parágrafo 1º, e também está vedada qualquer candidato comparecer nos 3 meses que antecedem a eleição a quaisquer inaugurações de obras públicas. E há uma combinação para essas práticas, onde se diz que a inobservância desses dispositivos vai sujeitar o infrator à cassação do registro ou, eventualmente, do próprio diploma. Fora isso, ainda há a possibilidade de aplicação de multa em algumas situações específicas. Wilson, como são tratadas as situações de emergência? A lei também excepciona as emergências, situações tidas como de calamidade pública, situações específicas, elas estão ressalvadas e o administrador público pode fazer uso em situações de emergência de algumas providências que aparentemente poderiam ferir os dispositivos, mas a ressalva é prevista nesses casos de emergência, calamidade pública, etc. Diretor, eu tenho visto muitas dúvidas e questionamentos da população, do cidadão em geral, em relação ao que seria propaganda antecipada, que antes era proibido, né, se falar durante a pré-campanha em candidatura, tinha uma série de restrições. E agora o que parece o pré-candidato ele pode apresentar proposta, já pode se colocar como um pré-candidato, mas existem dúvidas a respeito, por exemplo, de distribuição de panfletos que já falam sobre a candidatura, que já apresentam os nomes, ou algumas frases como ele vai voltar para o Senado, ou ele é governador, tem que continuar governador, esse tipo de coisa. Como é que a Justiça tem visto esses casos? São aceitos, a não ser que não se peça expressamente o voto do eleitor? E até mesmo isso me permita, adesivos nos carros também, que a gente já tem visto alguns, né? O que é possível agora e por que tanta dúvida? É porque antes, esse momento, não se podia anunciar a intenção do candidato, ou mesmo que ele era candidato, nesse momento pré-campanha. O que é possível agora é deixar claro à população que determinado político é, sim, candidato, todavia lhe é expressamente vedado o pedido de voto. Eu sei que parece difícil para a população entender esse conceito, e até para nós aqui é uma novidade, algo que enfrentaremos nesse momento para essas eleições específicas, mas o que é certo é que o pedido de voto será caracterizado como propaganda extemporânea. Agora, a anunciação de que determinado político é candidato em si não configura propaganda antecipada. Agora, o pedido de voto é só se disser assim, olha, eu quero seu voto, vote em mim, é só isso. Se ele disser, eu quero ser deputado, eu preciso contar com seu apoio para ser deputado, isso pode. Porque fica meio difícil de identificar, né, qual que é o pedido expresso de voto. Sim, a gente admite que é uma dificuldade para isso e o prudente é não chegar perto dessa possibilidade da pessoa estar na condição de pedir voto e o eleitor, em especial, se sentir constrangido com isso. É onde pode gerar denúncia e a Justiça Eleitoral, nesses casos, vai atuar para apurar no caso a caso. Tá, tem outra dúvida também que vem ocorrendo em relação às redes sociais, que também houve mudanças aí em relação ao que é permitido. O candidato pode fazer propaganda, pode impulsionar, né, posts nas redes sociais, fazer links, postar links patrocinados. A minha dúvida é em relação ao que pode sobre isso e se o pré-candidato ele não presta contas a respeito desses gastos neste período agora de pré-campanha. Bom, a dificuldade que a gente, enquanto Justiça Eleitoral, tem para esse momento, e assim, fugindo um pouco daquelas questões das condutas vedadas, não é? Já entrando nesse terreno da propaganda, ou da propaganda irregular, da propaganda extemporânea, sem dúvida alguma, o terreno em que nós vamos nos mover com mais dificuldade é o terreno das redes sociais, do Facebook, do YouTube, Instagram e do próprio WhatsApp. Essas mídias cibernéticas, digamos assim,
elas são um terreno ainda desconhecido para a justiça de um modo geral. Há uma verdadeira cruzada do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais na busca de evitar que esses meios de comunicação sejam utilizados de uma forma inadequada pelos candidatos. Veja que aqui mesmo, na Justiça Eleitoral de Goiás, no dia 25 próximo, nós teremos uma reunião com o Facebook. Vem um representante do Facebook no Brasil para estar reunido conosco e trabalhar junto com a Justiça Eleitoral na tentativa de coibir práticas abusivas, em especial as fake news. Tudo isso tem sido construído nesse momento e essas definições, elas não têm como ser parametrizadas. Eu não posso te responder como e o que é proibido. Só aquilo que for analisado no caso a caso e no contexto da prestação jurisdicional é que vai permitir a todos nós, como cidadãos, como servidores públicos, a própria imprensa, só no caso a caso e dentro da prestação jurisdicional que a gente vai conseguir entregar o direito. É difícil fazer uma definição ainda nesse momento. Agora, voltando às condutas vedadas lá, ao calendário a partir agora do dia 7, quais são as restrições relacionadas aos convênios com os municípios e ao gasto com publicidade? Bom, os gastos com publicidade, eles têm um teto. Eles não podem exceder o gasto médio nesse mesmo período nos anos anteriores, e a legislação fala em até 3 anos. Qualquer publicidade que ultrapassar essas questões, elas serão consideradas como condutas vedadas. Você falou sobre a transferência de recursos, não é? Essa transferência voluntária de recursos da União para os estados, para o município, elas têm uma exceção. Elas ficam vedadas nos 3 meses que antecedem o pleito, mas há a ressalva daqueles recursos já destinados a cumprir obrigações formais que já existiam, como, por exemplo, a execução de uma obra, um serviço em andamento. Eles não poderiam prejudicar a proibição de transferência, a execução de cronogramas já pré-fixados de forma antecedente, né? Essas situações, elas estão ressalvadas, como o Luiz Geraldo também falou agora há pouco, as próprias situações de emergência e de calamidade pública também estão ressalvadas. Ora, diretor, só para informar aí ao ouvinte, ao cidadão e ao eleitor, se ele precisar fazer denúncia, se ele vir alguma situação que ele considera que vai contra a legislação eleitoral, quem que ele deve procurar, o que ele pode fazer alguma denúncia por telefone, o que ele deve fazer? Sim, a Justiça Eleitoral e também o Ministério Público dispõe de diversos canais de comunicação, o próprio site do Tribunal Regional Eleitoral, o site do Tribunal Superior Eleitoral, o telefone. Há também um aplicativo de telefone, um app mesmo disponível para quem tem iOS ou para quem tem Android, que pode ser baixado, é o Pardal. Se você entrar nos seus respectivos aplicativos, no banco de aplicativos, e colocar Pardal, o eleitor pode baixar esse aplicativo e ele é totalmente autoexplicativo. Ele pode fazer suas denúncias, gravar vídeos, gravar áudios. Isso chega na Justiça Eleitoral, é feita uma triagem e é encaminhado para os magistrados com o poder de polícia e, por vezes, para o próprio Ministério Público. Então, um dos canais que nós temos disponíveis é esse aplicativo de celular, o Pardal. Wilson, muito obrigado. Um bom dia. Um bom dia, obrigado a vocês. A Justiça Eleitoral está sempre à disposição para tentar esclarecer as dúvidas da sociedade. Muito obrigado ao diretor-geral do TRE Goiás, Wilson Camboy Júnior, falando conosco hoje, Fabiana. E essa sua última pergunta é interessante para o ouvinte, para o eleitor ficar interessado também, né, Fabiana? Está vendo qualquer coisa, achou que está irregular? Mande essa informação para as pessoas que podem fazer essa investigação. Tem esse Pardal, tem os telefones aí que podem ser utilizados também para poder mandar essa informação. É importante participar, e participar da eleição não é só votar, né, Fabiana? É claro, Luiz. Eu vejo muita gente manifestando aí nas redes sociais dúvidas a respeito das regras, então aproveita,
manda aí, entra no aplicativo, entra em contato com a Justiça, com o Ministério Público Eleitoral para tirar todas as dúvidas e ajudar, porque é impossível fiscalizar tudo, né? E o cidadão que está ali na rua, no interior, nos municípios, é mais fácil de fazer essa fiscalização. Bom dia, Fabiana. Até amanhã. Bom dia a todos. Até lá. Tchau, tchau.